When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Olá, queridos ouvintes, está começando mais um programa do podcast Vamos Falar de Amor. Meu nome é Carlton Patrick, seu apresentador. Eu estou aqui com meu convidado, que é psicólogo, chamado Eduardo Kurz. Ele que é graduado em psicologia pela Universidade Franciscana, tem pós-graduação clínica psicanalítica na UBRA e é natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul, na vertente da psicanálise que ele trabalha principalmente. Eu queria que ele se apresentasse um pouco, falasse do seu trabalho para a gente. Bom dia. Queria agradecer o convite do Carlton, do podcast. Meu nome é Eduardo, como ele falou. Sou psicólogo psicanalista, aqui da cidade de Santa Maria. Faço algum conteúdo online também, eu escrevo alguns textos. Eu tenho uma página no Instagram, onde eu transmito ali um conhecimento da psicologia, da psicanálise. A página é Atos_Falhos. Eu acho que de lá que o Carlton me conheceu. Enfim, né, agradecer de novo o convite. Acho que vai ser interessante a gente falar um pouco, né, sobre amor, sobre as questões sociais que envolvem, enfim, né, estou bastante entusiasmado de estar aqui. Isso é ótimo. Pensando na sua vertente da psicanálise em si, a gente vai falar sobre... Espera, eu vou dar uma pausa aqui, agora que eu lembrei. Pronto. Então, pensando nessa questão da psicanálise em si e dos relacionamentos, a gente vai falar sobre questões contemporâneas envolvendo a psicanálise principalmente. Igual, atualmente, as tecnologias estão muito em voga em si. Quando eu era criança, não tinha tecnologia assim, mas essa geração atual já nasceu com a tecnologia já surgida em si. Pensando nessa questão, em um mundo de dating, apps tipo Tinder, Instagram, outros aplicativos de relacionamento e conexões instantâneas, onde a pessoa tá tipo um swipe de distância, igual antigamente a pessoa era só interpessoais olho no olho, atualmente pode falar, conversar com a pessoa por Instagram, por WhatsApp, de boa, sob distância. Com essa lógica do tudo disponível, impacta a nossa sociedade desejar e investir em uma única relação. Como que é essa lógica em si? Bom, acho que é uma pergunta interessante, Carlton. Tu citou aí o tudo é possível, né? Costurando aí com a questão da tecnologia. Na verdade, se tudo é possível, lembrou o artigo meu de conclusão de curso, o TCC, o TFG, né? Que eu escrevi um pouco sobre esse tudo é possível, mas em outras palavras. Eu falei um pouco, escrevi sobre a questão do discurso de felicidade, que tem a ver um pouco com tudo é possível e também vai refletir aí nas relações, apesar de não ter escrito por isso, mas eu posso, né, trazer essa minha pesquisa, que eu falo muito dessa mudança, né, das gerações e que refletem muito nas relações e na tecnologia também, né? O que é o tudo é possível, né? O que é esse discurso de felicidade? É um ideal, é um discurso, é um imperativo social que vai apontar para o sujeito de que ele pode tudo, né? As redes sociais também ajudam isso, porque é um cardápio ali, parece, né? A pessoa tem várias opções. Então, o sujeito hoje ele tem uma dificuldade econômica, psíquica de lidar com o seu desejo, porque são muitas opções. Ele tem a dificuldade de dizer não, porque o imperativo é ser feliz, prazer a qualquer custo. Então, no momento que tu vai pensar nas relações, a gente tem que pensar nessa dificuldade de equilíbrio e economia psíquica, porque no momento que tu escolhe alguém, na verdade, tu tá dizendo não para todas as outras. Então,
existe aí uma angústia do sujeito dessa escolha, porque ele vem aí de uma sociedade nova, onde tudo é possível, o imperativo é goze, né, seja feliz, né, tu vê os pais falando hoje, eu só quero que meu filho seja feliz. Então tu vê que a gente vem de um imperativo diferente, que faz que o sujeito esteja mergulhado nessas opções infinitas, e ele tem uma dificuldade, então, de limitar o seu desejo, né? Porque é isso, né? Tu escolhe alguém, tu diz não para todos os outros, tu tem que lidar com essa escolha que envolve uma perda. E essa perda, hoje em dia, ela tá um pouco difícil de acontecer, de registrar na consciência, devido a esse imperativo social, né? De tudo é possível, né? A felicidade a qualquer custo. Isso vai impactar nas relações. Eu acho que eu posso trazer um pouco dessa minha pesquisa, porque provavelmente tu vai perguntar questões de relacionamento, eu vou trazer, então, esses autores que falam da sociedade e que a gente vai conseguir entender melhor, né, essa dinâmica social das relações, né, as relações interpessoais. Por exemplo, o Caligares, que é um psicanalista importante, ele vai dizer que hoje o laço social é um laço social perverso. O que ele quer dizer com isso, né? É como se o sujeito ele tivesse preso numa dinâmica onde ele usa o outro como instrumento do seu próprio gozo, né? Ele nega a diferença, né? Ele não vê o outro como um sujeito que tem seu próprio desejo diferente do dele. Ele vê o outro como um mero objeto, instrumento ao seu próprio gozo, né? Ele está preso ali num gozo narcísico que usa então esse outro para se satisfazer. Isso, né, é uma lógica de laço social perverso que vai envolver as relações, né? A gente vai falar aí das relações líquidas, tem tudo a ver um pouco com essa dinâmica. A questão do próprio capitalismo em si, né? A gente pode pensar na questão da, por exemplo, da prateleira do amor. A gente tem várias prateleiras do amor. Algumas estão mais lá no fundo, outras estão mais visíveis para quem escolher, igual pessoas padrões, por exemplo, igual mulheres, por exemplo, que sejam brancas, loiras, de olhos claros, assim, elas estão nas prateleiras mais altas de escolha em si. E essa tanta escolha de prateleira pode causar na pessoa muito, se não deu certo, se igual um ainda um relacionamento igual uma discussão em si, a pessoa não tá dando mais prazer, como você falou do perverso em si, né? Sim. Se não deu certo, tem outra pessoa que logo depois, né? Exato, né? Assim, o acesso às pessoas lá em cima, né? Tu vê, falou dos homens aí, né? Daquele ideal da mulher. As mulheres também têm contato, por exemplo, elas podem ter com os caras mais famosos, né? Tu vê como é mais fácil esse contato. E como tu falou, durante uma relação vai ter a frustração, lógico, e aí a pessoa vai ficar naquela, né? Assim, bom, eu supero essa frustração e sigo com essa pessoa, ou eu descarto, né? E vou atrás de outra, né? Por exemplo, se a gente for comparar com o laço social neurótico, né? Porque tem o perverso, o laço social perverso e o neurótico. O neurótico tem mais esse registro da falta, digamos assim, né? Ele consegue negociar melhor com o seu desejo, né? Pensando nessa comparação ali. Bom, eu vou escolher alguém e vou ter que lidar com essa falta. Tem um mal-estar, né? Porque, assim, não é perfeito esse laço neurótico, mas ele consegue ainda, né? Ainda existem esses laços, mas ainda assim ele tinha mais facilidade de bancar o seu desejo em relação a isso, né? Hoje, com o laço perverso, e também tem a ver com essa sociedade, né? Falou do capitalismo, onde oferece vários objetos de gozo, também nas relações, tá aí mais difícil, então, né? De fazer essa troca, né? Bancar esse desejo que tem a ver muito com a perda, e a perda é frustração, né? Relacionamento é uma constante frustração e superar para manter essa relação, né? Isso é verdade. O amor em si, o relacionamento é escolha, né? Igual você escolhe aquela pessoa porque você escolhe amar ela. Igual o relacionamento são várias frustrações em si que você falou, né? E são, mas tem que pensar assim, será que aquela frustração vale a pena conversar sobre aquela frustração e assim resolver depois, né? E assim, e seria uma opção difícil, né? Porque conversar, lidar com ela, sustentar, insistir, tá parecendo mais difícil, porque tu vai olhar para o lado, assim, né? A sociedade oferece aquelas vastas opções que parecem ser fáceis, que não são, né?
Aí fica naquele impasse, né? Ou eu mantenho essa relação, ou eu descarto e vou atrás dessa promessa de um gozo ilimitado, né? Que na verdade é uma grande mentira. É verdade. E, pensando para outro lado, igual o Freud falava sobre a questão da pulsão, né? Como uma força constante em si. Como que a gente pode entender essa lente, igual comportamentos contemporâneos como o ghost, que é a pessoa simplesmente está conversando com a pessoa e eles simplesmente desaparecem em si, né? O próprio migalha de amor acontece, o loving book, que é um amor instantâneo, que a pessoa tem, né, manda várias mensagens, fala, eu te amo e tudo mais. Tem várias reações em curto espaço de tempo que acontece, né? Seriam essas expressões, né, de uma aversão à responsabilidade pulsional e ao compromisso com o desejo do outro? Seria isso em si, pensando nessa lógica? Tu citou alguns sintomas presentes nas formas de relação hoje. É isso, né? Parece que é rápido, intenso, ao mesmo tempo é vazio, né? Voltando lá para a gente falar um pouco da técnica psicanalítica, técnica não, da teoria, né? Por exemplo, o Rogério Quintela, ele faz um artigo que eu até uso na minha pesquisa, que ele fala do desmentido da frustração. Eu acho que é esse nome ou da privação, eu não lembro. Que ele vai dizer que o sujeito hoje, ele está preso num eu ideal, né? Um lugar narcísico, onde ele não passa para o ideal de eu. Na psicanálise tem uma diferença, assim, né? Do eu ideal para o ideal de eu. Que o ideal é como se fosse um lugar infantil, um pouco perverso, né? O Freud fala do perverso polimórfico, que é a criança que tem prazer com tudo, assim. Então, nesse artigo ele fala dessa diferença, que o sujeito não tem a passagem para o ideal de eu, que seria um desejo assim mais significativo, né? Ele está preso a um eu ideal, um lugar narcísico, e ele não faz essa passagem porque não tem ali a castração, não tem a figura paterna. Então, o seu desejo ele está muito, digamos, preso num prazer supérfluo, assim, né? Ele tem prazeres pequenos, mas ele não sustenta, ele não vai adiante. E eu acho que esses sintomas que tu falou, o ghosting, por exemplo, né? A pessoa conhece alguém, tem ali um entusiasmo de ter conhecido, mas daí eles passam daquela fase do prazer momentâneo e vão para uma outra fase, né? Que é se conhecer, bancar o lugar do desejo, dizer não para outras pessoas, ter um relacionamento monogâmico. O sujeito acaba não querendo bancar isso, né? É até uma angústia que aparece. Como assim? Eu vou perder aquele lugar de um eu ideal, um lugar narcísico, para bancar isso e eu não sei se vai dar certo, posso me frustrar. Aí parece que o sintoma é esse, né? A pessoa se depara com essa angústia e some, né? Deixa o outro, assim, sozinho, sem justificativa, sem resposta. Enfim, né? É um sintoma, parece que o sujeito não consegue bancar o seu desejo. Porque daí tu pergunta, mas o cara, então, ele armou para mim, ele fingiu? Talvez não, talvez ele tenha até sentido esse entusiasmo, essa euforia da relação. Só que dentro da economia psíquica dele, ele não soube bancar, ele não soube perder esse narcisismo para conseguir bancar algo mais além, né, de um ideal de eu, né, nessa questão teórica. Então a pessoa às vezes some e nem ela sabe dizer por quê, né? Se a pessoa vai atrás, mas por que você me largou? Não entendi. Talvez ela não saiba responder. A gente pode pensar falam muito hoje sobre a responsabilidade afetiva, né? Não, explica para a pessoa então, né? O que não deu, se tem algum motivo. Eu acho importante isso também, né? Ter essa opção de ser mais responsável e dizer. Só que não quer dizer que vai resolver, né? Assim, tudo bem, a pessoa explica que foi isso e aquilo. Quando vê ela não tem a explicação certa, ela enrola. Não vai não vai fazer com que o outro se frustre menos. Talvez a pessoa não fique imaginando tanta coisa, se culpando por isso. Mas talvez seja melhor, talvez, né? Mas talvez também não resolva a situação dessa questão de um relacionamento líquido, né? Essa questão, né? Que a outra parte, ela não tem resposta, ele gera várias projeções. O que eu fiz de errado? Será que eu sou uma pessoa chata? Será que eu falei alguma coisa errada que não gostou? Será que nossa conversa não fluiu bem mais? Aí fica. Vai bater insegurança, certamente, assim, né? A pessoa já deve ter as suas inseguranças, seus traumas, e aquilo vai atualizar, assim, né?
O que é um desencontro, né? A gente está falando de desencontro. As pessoas se conheceram, quando vê, deram muito certo, mas não conseguiram dar esse passo adiante que tem a ver com essa perda em um mundo que não quer que tu perca nada, assim, né? E às vezes não dá certo, dá o desencontro, a pessoa some, né? Isso é verdade. E, como você disse também, os próprios narcisos, né? Que a gente, muitas das vezes, a gente projeta o nosso narciso no outro. Projeção do que a gente quer ser, né? Na outra pessoa, né? E isso acaba gerando expectativa. E quando as expectativas são frustradas, a gente meio que se frustra também naquele relacionamento, e o que pode gerar o ghosting e tudo, né? Em si. A Sim, sim. expectativa. A gente também está falando de uma sociedade pouco tolerante à frustração também, talvez tenha a ver muito com isso que a gente está falando, de um sujeito que não sabe lidar muito com a economia psíquica de desejar e perder. Também tem essa frustração pouco tolerada, assim, né? Enfim, é mais ou menos por aí. Uhum. Pensando pro outro lado, igual a gente falou sobre os narcisos, né? A gente projeta do outro a falta em si. Também existe o conceito do amor objetal, né? Que é o amar alguém como um objeto que completa a nossa falta. E o que parece que se intensifica com a cultura das redes sociais, esse amor objetal da falta, né? Onde idealizamos o perfil perfeito. Pensando nessa questão, como isso dificulta amar a pessoa real, com suas faltas, insingularidades, defeitos, tudo, imperfeições? De fato, né? Eu acho que aí que tá, quando existe o encontro e tem essa intimidade, o casal dá super certo, tem também a fase da frustração do ideal, né? O relacionamento tem muito disso, de tu idealizar uma coisa, a pessoa aparenta ter, ainda mais nas redes sociais, que é só imagem, e a pessoa posta coisas boas, né? Então, ela apresenta ser aquele objeto perfeito, e com o tempo se existe essa quebra, né, do ideal. E aí tem a ver com tudo isso, né, com essa intolerância à frustração, perceber que esse objeto ele é faltante, mas tudo bem, né, faz parte, ter que lidar, assim como a pessoa também tem os seus defeitos, suas faltas, porque a relação exige muito isso, né, essa força de vontade, saber que faz parte essa frustração, mas mesmo assim dá para construir algo interessante a partir disso. Enfim, né? De fato, as redes sociais atrapalham um pouco isso, mas tem tudo a ver com essa questão do sujeito mesmo, né? Ter essa intolerância e estar mergulhado nesse imperativo e acaba fazendo com que não queira lidar com essa frustração inevitável de uma relação, né? E, pensando nessa questão da falta, tem uma coisa que recentemente aconteceu. Você viu aquela tipo, trend do pedir pra inteligência artificial, coloca o namorado que combina comigo, coloca a namorada que combina Eu comigo. vi. É bem isso, essa ideia, né? Da questão da perfeição. Porque a inteligência artificial é um algoritmo que coloca beleza, coloca singularidade, acaba combinando com a pessoa, e a gente tem essa ideia, né? Do perfeito em si. Isso é perigoso. Parece que a pessoa ela idealiza namorar com o seu espelho, né? Assim, então, na verdade, ela quer uma pessoa igual, então, né? Melhor então ficar sozinho, porque não vai encontrar, né? Só na IA que vai fazer ali um modelo, pegar os teus traços e fazer alguém igual. Até tem isso com os filhos também, né? Como seria nossos filhos? Tem um Verdade. casal e faz os filhos ali, a IA faz aqueles filhos perfeitos, lindos. Tudo bem, é uma brincadeira, mas assim, tu vê que não vai ser assim, os filhos nem o relacionamento, né? É bom saber disso, porque se tu procurar esses personagens que a IA faz, não vai encontrar nunca, né? É bom saber ter essa noção, né? Tu vê que a gente está caminhando para um campo até perigoso. Uhum. Isso é verdade. Perigoso demais, que pode acabar frustração em si, né? Do que, eu vi a idealização do filho, do namorado, e quando é a realidade, a gente acaba frustrando em si, né? Isso é perigoso. E assim como os filhos e o relacionamento tem a ver com a constante frustração, né? De tu idealizar algo do filho e ele acaba sempre não, mas geralmente ele vai frustrar esse ideal, a expectativa, o que faz parte de ser pai, né? E ser mãe. Isso é verdade. E
A gente também, como diz o Bauman, né, a sociedade líquida em si, vivemos numa época de relacionamentos líquidos, com menos ritos de passagem claros, igual no namoro, noivado, casamento. Tanto que, atualmente, a união estável é uma união que é muito frequente que acontece. A pessoa se junta e acaba tendo uma união estável em si. Na falta desses marcos Sim. simbólicos, como o casal contemporâneo constrói um nós em si. Pensando na psicanálise, a psicanálise valoriza a função do rito como esse viés de fluidez em si? Bom, tu citou o Bauman aí, né? Ele fala da questão líquida, mas o que ele está falando, afinal? Bom, tá tudo líquido agora. Ele tá falando das instituições que antes eram sólidas, hoje já não tem esse lugar de soberania, né? Por exemplo, a Igreja Católica, enfim, né? Que tinha o ritual do casamento, ela já está sendo colocada para trás, assim, né? Ela já está sendo questionada se isso é o certo ou não. O que antes era sólido, né? Se a gente pegar a geração passada, é isso, né? Tu vai encontrar alguém, vai casar, ter filhos, vai casa muito cedo. Bom, antes era melhor? Não sei, né? A gente não está aqui dizendo que antes era melhor, nem melhor, nem pior. Mas tinha esse ideal sólido, né? Não tinha dúvidas em relação a isso, apesar das pessoas transgredirem isso e não seguirem, né? Mas tinha essa soberania de o que fazer, né? O que eu tenho que fazer para me relacionar. E o Bauman vai dizer que hoje é líquido, né? Assim, entrou então, se desconstruiu essa solidez das instituições e agora está mais fluido, né? E dizer também que antes, quando era sólido, tinha muito mal-estar também, né? Não quer dizer que era perfeito, porque tu casava com alguém, tu vai ficar com o resto da vida. Isso gerava muito mal-estar também, né? Não estou dizendo aqui que antes era melhor, porque todo tipo de configuração de relacionamento tem o seu mal-estar e não tem como fugir disso. Só que agora, de fato, né, não tem mais esse ideal assim tão sólido assim, de modelo. Então tem outros modelos e para muita gente dá certo, né? Assim, bom, tem um relacionamento monogâmico, não monogâmico, eu posso me relacionar com outras pessoas. Tem um mal-estar por isso também, porque tu pode estar abrindo mão ali de uma relação mais íntima. Mas essa liquidez nas relações tem a ver com a liquidez, né, da sociedade em si, que faz com que as coisas ficam mais, assim, mais opções. Às vezes a pessoa fica sem opção, não sabe muito bem para onde quer ir, o que ela quer também, porque tem muitas opções. Ela meio que se perde nisso e outras gozam disso, né? Assim, encaixa mais na relação, né? Tu vê que a pessoa consegue então se relacionar com várias pessoas, isso é uma liberdade que ela consegue gozar esse privilégio. Tem essa mudança, né? Que é tanto social quanto que vai afetar também nas relações interpessoais, né? Isso é verdade. Também a mudança, né, daquele ritual igual ao casamento. Você aceita se casar com ele ou ela até que a morte nos separe? Atualmente não tem essa ideia da até que a morte nos separe, até que a felicidade se vá, se aconteça, né? Essa questão que você disse lá no início da felicidade. Igual o amor, ele não segura um relacionamento. Igual não tem essa concepção, o amor vai segurar tudo, vai ser o alicerce de tudo. Não. Igual a gente pode ver também exemplos de famosos, por exemplo, que igual Ivete Sangalo, Paulo Oliveira e Diogo Nogueira, né? Que vão dizer que eles, de certo modo, eles se amam, tem um sentimento ali envolvido, sabe? Mas o amor, ele não tudo. Tem os canais de comunicação e tudo, e as pessoas ficam naquela ideia, Paulo Oliveira acabou o relacionamento, não existe o amor, né? O amor se frustra, né? Parece que eu acho que é o Boo do Shrek que fala, né, que relacionamento de famosos não duram. Mas você vê que como eles são influentes hoje, parece que a quebra desse ideal do relacionamento frustra essas pessoas do quais são influenciadas, assim, né? É um fenômeno de massa. Mas de fato, né? Tu falou que o amor não dura ali, talvez eles até se amem, gostem um do outro e falam isso, né? Tu vê que no término tem um textão, considero muito essa pessoa, mas parece que essa pessoa não oferece mais para mim aquele prazer, né? Aquele prazer momentâneo, aquele prazer mais imediato, sabe? Então, não sei, eu não escutei essa pessoa, não posso falar, mas vendo de fora, assim,
pode ser que tenha um pouco disso, assim, né? A pessoa tá junto, tem uma convivência boa, mas não tem mais aquela euforia, assim, de estar junto. Eu acho que é até um desafio para os casais sustentar esse lugar de eufórico, né? Só que não vai para sempre, né? Não vai até a morte nos separe. Nenhum relacionamento consegue ter uma constância de euforia, né? É tedioso, se relacionar é um tédio, assim, né? Tá no domingo ali, não fazer nada, aguentar o outro, tem que ter, suportar esse lugar. Claro, não tem que ter, né? Tem gente que não aguenta e termina. Faz parte, né? Eu acho que é um novo modelo, de relacionamento que tem a ver um pouco com essa dinâmica, né? Que a gente está falando aqui de a pessoa ter esse prazer momentâneo, parece que é necessário para uma relação se sustentar, e caso falte, se troca, né? Isso é verdade. Aquela questão, né? A pessoa só busca o relacionamento quando sente aquela adrenalina, né? No estômago, daquela paixão intensa. E quando você diz que aquela paixão intensa vai se acabando, igual só quer aquela montanha russa, né? Daquela paixão intensa em si. Mas quando se torna um amor maduro, que é o ideal, a pessoa fica, opa, tá sem graça, tá chato. Assim, que é o ideal, não sei, porque tem gente, por exemplo, que Uhum, vive assim, né? Tem uma dose de adrenalina, verdade. troca e tende no. Ele tá errado? Não sei. Quando vê, ele só consegue se relacionar assim. O que a gente vai fazer? Julgar a pessoa? Não, mas assim, tem pessoas que conseguem suportar essa falta de adrenalina? Tem. Talvez seja menor número, acho que sim, mas é necessário. A questão é essa: é necessário sim lidar com a falta dela, né? Assim, caso tu queira um relacionamento estável e que dure, né? Tu vai ter que suportar a ideia de um final de semana vocês não fazerem nada, né? Não tem um pico de dose, não tem um pico de adrenalina, euforia, nada. Vocês estão vendo, não fazem nada, ou fazem uma coisa monótona, né? Assim, todo dia fazem a mesma coisa e repetem isso no final de semana. Bom, faz parte, caso tu queira um relacionamento longo, né? Um casamento, é isso. Uhum, isso é verdade. Basicamente isso em si. E, pensando para outro lado, o Bitch falou também da questão das escolhas, né? Lá no começo. E existe a questão da angústia da escolha paralisante em si. Que é, será que eu escolhi a pessoa certa? Será que a pessoa certa que está comigo é a pessoa que é para ter relação estável, feliz para sempre em si, né? Esse ideal? Pode ser lida como um sintoma isso, da própria sociedade. Ela revelaria um conflito interno da pessoa, né, entre o desejo de se fundir ao outro, da completude, né, e o medo de perder a individualidade. Como a psicanálise trabalha com essa tensão? Pô, eu acho bem interessante isso, Carlton, porque assim, às vezes eu escuto de alguns pacientes, aqueles que seguiram o ritual de casar cedo, encontraram alguém, e vivenciaram esse lugar do relacionamento e estão junto há muito tempo. Eu sinto no discurso que às vezes esse sujeito ele é deparado com essa pergunta que tu fez: será que eu escolhi a pessoa certa? Uhum. Justamente porque esse imperativo social da felicidade vai jogar para esse sujeito a dúvida, assim, pô, será que eu aproveitei, por exemplo, o momento da adolescência, né, que é um lugar ali de transgressão, do qual tu vai experimentar relacionamento, tu vai ficar com uma, duas pessoas. Essas pessoas que escolheram, que casaram cedo, por exemplo, elas não vivenciaram isso. E parece que ficou, então, lá no fundo, uma dúvida, pô, né? Eu não aproveitei isso que a sociedade promete, né? De gozar a qualquer custo com várias pessoas. E elas Uhum. ficam com essa angústia, né? Dessa dúvida, pô, será que eu tô com a pessoa certa? Daí quando vê, tem um amigo que conta que não sei o que, foi numa festa e ficou com três, quatro pessoas, mais até. Então isso vai alimentando esse imperativo da felicidade, do gozo a qualquer custo, vai alimentando essa dúvida até que a pessoa às vezes separa, porque quer vivenciar isso, e está no direito dela, e às vezes ela vivencia isso, se arrepende, né? Porque Uhum. tem um pouco disso, né? A adolescência, tu vive isso justamente para perceber que não é isso, né? Tem muito É. isso, o ritual da adolescência, tu vive essa loucura para depois perceber que, bom, não é isso que eu quero, então eu vou parar e vou escolher alguém.
cara, tem gente que vive nisso e não sai disso, né? É isso que eu quero e vou até o fim, vou morrer vivendo essa loucura, tudo bem, tá no direito dela. Mas tu vê que as pessoas que casaram hoje falam um pouco isso na clínica, sabe? No sentido de, pô, será que eu escolhi a pessoa certa? E vive com essa angústia pro resto da vida, até porque não tiveram essa fase, né? Tu vê como a sociedade traz questões através do seu imperativo de felicidade, né? Então, realmente tem essa angústia, né, de paralisante, talvez, porque a pessoa está no relacionamento, quando vê, começa a se questionar e a relação fica ruim por causa dessa dúvida, ou porque a pessoa sente que não está vivendo o que deveria viver. Enfim, eu acho que são sintomas contemporâneos que têm a ver com isso. Tem a lógica também do igual. Você falou da adolescência também, né? Mas os 20 anos também é o que os mais velhos falam, aproveita seus 20 anos. Os 20 anos é uma da liberdade, de ter mais felicidade. Depois, ficando mais velho, você vai ter mais oportunidade em si, né? Tem essa questão também dos 20 Não, anos. é isso, tem a troca de geração, porque se a gente for ver os nossos pais, né, as pessoas, por exemplo, que hoje têm 50, 60, 70 anos, eles vêm de uma geração de abdicação, né? Eles não tiveram contato com seus pais no sentido de uma intimidade que, enfim, né? Então parece que eles não tiveram e quiseram ter com seus filhos, assim, né? De não, agora eu não tive um momento legal com meu pai, então vou ter com meu filho e os filhos acabam virando aqueles amigos dos pais e o pai dá tudo que quer pro filho, sabe? Não mede esforços. E tudo bem, né? Assim, faz parte, né? Mas tu vê que tem uma mudança de expectativa, assim, dos pais, né? Uma mudança de conduzir os filhos. Que é isso, aproveita a tua vida porque depois tu não vai conseguir. O que não deixa de ser o imperativo, né? Eu quero que meu filho seja feliz a qualquer custo, aproveita. Pode ser que seja o certo, mas tu vê que coloca o sujeito nessa dinâmica, eu tenho que aproveitar logo o máximo que eu puder, porque depois eu não vou poder, né? Assim, e a pessoa pode entrar aí num engano, né? Numa lógica aí que vai causar um mal-estar, ou de fato vai conseguir entender isso, vai conseguir ter um momentos ali de prazer, depois vai conseguir abdicar disso, né? É verdade, essa questão. E, como eu disse anteriormente, da questão da completude, né? Aí tem a questão do mito da metade da laranja. Que as pessoas entram no relacionamento para se completar em si, né? O que falta no outro. Mas não. A questão é que no relacionamento a gente deve entrar com duas pessoas inteiras, né? Duas pessoas inteiras para a gente não perder a individualidade do outro, seja uma soma em si, né? Porque as individualidades no relacionamento são importantes, né? Dá para pensar no ideal, assim, né? De duas pessoas, elas são inteiras na sua individualidade, mas elas são faltantes no que diz ao desejo. Então, duas faltas se completaria, né? A metade da laranja com a outra, o que não é verdade, né? O Lacan fala muito disso, dessa impossibilidade de uma falta completar a outra, porque sempre vai sobrar um resto, porque as pessoas não querem ocupar a falta do outro, elas querem lidar com a sua própria falta e querer que o outro complete. Então, cada um está interessado na sua falta e não em completar o outro. Então, esse resto que sobra é esse mal-estar que a gente está falando aqui, né? Bom, não encaixou, mas encaixou e sobrou um pouco e o casal tem que lidar com isso, né? Com essa sobra que é o mal-estar, que é perceber que o outro é diferente, que a companhia é boa, mas tem a individualidade dele, assim como a pessoa tem a sua, então tem que conviver um pouco com isso, que o outro vai faltar no ideal, vai faltar fisicamente também, enfim, né? Uhum. Também tem a questão dos arranjos não monogâmicos ou relações abertas, né? Que esses relacionamentos atualmente eles surgem como uma tentativa de crítica à posse e ao ciúme que tem nos relacionamentos monogâmicos. Geralmente, não é uma regra em si, mas existe. Do ponto de vista psicanalítico, como diferenciar uma experimentação autêntica e ética da pulsão, né, de uma repetição da dificuldade de se vincular profundamente em si? Assim, eu acho que dá para pensar na pessoa ser honesta consigo mesmo, bancar o seu desejo. E se o seu desejo for, de fato, não encaixar nesse modelo monogâmico, né, o sujeito perceber que ele não consegue
a monogamia ali não faz sentido, ele não consegue abdicar do seu desejo para outras pessoas, ele vai ter que lidar com isso, né? Ele vai ter que, talvez ele vai encontrar alguém muito importante, assim, que seria uma relação profunda, e ele ali dizer que não quer uma monogamia e perder essa pessoa, seria o preço a se pagar, digamos assim, ele vai ter que bancar isso, né? Assim, bom, perdeu, o que dá para fazer, né? Tu respeitou o teu desejo, às vezes as pessoas oferecem, quem sabe a gente abre nossa relação, né? Tentando lidar com esse mal-estar de não estar perdendo nada, então poder, né? Viver o paraíso dos dois mundos, né? O mundo solteiro, que tu pode se relacionar com várias pessoas, e o paraíso do relacionamento monogâmico. Parece que a pessoa quer viver os dois, né? E às vezes consegue e provavelmente não vai conseguir, vai ter que lidar com esse mal-estar, talvez o outro não queira, ou talvez tu abra a relação, o outro conhece alguém e tu perde, pode acontecer. É enfrentar os riscos, né? Bancar o desejo é isso, tu lidar com isso, né? Tu enfrentar isso e lidar com os riscos que às vezes não ter uma relação profunda, vai ficar sempre no raso. Tudo bem, né? Talvez a pessoa está condenada a isso, porque seu desejo não cabe ali na monogamia, então ele vai ter que inventar um relacionamento diferente com seu parceiro, com dois parceiros, três parceiros, enfim, né? Verdade. Essa questão, né? Você falou do querer estar tanto monogamia e tanto querer ser solteiro em si. E. É o impasse do sujeito hoje que quer viver esse imperativo de tudo é possível, que na primeira pergunta lá, né? Ele quer viver, então, o paraíso dos dois mundos, né? O mundo do solteiro, do qual tu tem a liberdade, e o mundo de ter alguém próximo e ter uma intimidade, uma profundeza na relação, que pode dar um problema aí, né? Pode ficar sem os dois, sabe? É consensual, né? Sim, Relações monogâmicas consensuais, sim. né? E E. o relacionamento monogâmico não está livre disso também, né? Porque pensando na relação lá social neurótico do casamento, ele também tinha suas falhas, a pessoa traía, né? O casamento, todo mundo sabe que existia traições e a pessoa, né, perdia o casamento por isso, afetava os filhos, assim, não era perfeito, né? Assim, talvez a não monogamia ela vem tentar responder isso, achar uma solução que na verdade não tem solução, né? Sempre é uma questão de trocas, escolhas e mal-estar. Isso é verdade, não tem solução. Pessoa que quer trair, vai trair, de todo jeito em si. Querendo ou É, não. não, até acho que não, acho que né, senão a gente não pode entrar numa lógica assim, que sempre vai trair. Eu acho que tem pessoas que conseguem ainda ter uma economia psíquica assim de um relacionamento só. Tem muita gente ainda, sabe? De cultiva o casamento, a monogamia. Só que aí que tá, né? Cada sujeito é um, então não dá para tentar impor, né? Cada pessoa vai ter a sua forma, vai combinar ou não. A pessoa vai ter que reinventar um relacionamento a partir do seu desejo. Verdade. E também existe também a questão da transferência, onde acabamos revivendo padrões efetivos antigos com pessoas novas. Que a gente traz, né? Que acontece também online. Como projetar nossa história nos perfis, mensagem, interações digitais, criando uma fantasia sobre o outro antes mesmo do encontro real? Pensando nessa questão. Assim, é isso que a gente estava falando do ideal. Uhum. A pessoa, vê, hoje em dia a vida noturna ela tá em baixa, né? As pessoas parece que não precisam mais sair para encontrar alguém, então elas vão pela via da rede social. E a rede social ela pode aí ser uma armadilha, né? A pessoa pode aparentar uma coisa e ser outra, então tem que ter o encontro, né? E de fato, né? Tu falou da transferência, a pessoa vai repetir alguma coisa que viveu com os pais, certamente, né? Ou a relação que teve com a mãe, a relação que teve com o pai, vai tentar, né? Eu acho que tem que ter esse encontro, né? Dá para ser pela internet, dá. Tem pessoas que se relacionam pela internet e nunca se viram, né? De alguma forma, um representou para o outro alguma coisa, no qual deu um encaixe aí, elas estão juntas, apesar de estar geograficamente muito longe. E acho que é possível, né? A questão é que a rede social hoje pode ser
um engodo, né? Tem que ter um encontro, para muitas pessoas tem que ter, né? Conhecer a pessoa de fato, não aquela da rede social, para poder então se relacionar de verdade. E também pensando nessa questão do. Atualmente tem a cultura do story e do feed em si, em que os casais ele acaba tendo a necessidade de ser visto e validado publicamente na pessoa. O cara deu um buquê pra mulher e ela acaba postando, ou fotos de casais em si, sabe? Atos que acaba publicando publicamente para ser validado, aquele relacionamento, né? Como isso pode sobrepor à intimidade privada e ao cuidado mútuo, essa questão de ser visto e validado publicamente? Tu vê que os casais hoje em dia, eles têm essa. Eles sofrem um pouco disso, não todos, mas assim, tu vê, né? Tem até uns memes assim, o que o Vinícius Júnior fez pra Virgínia, né? E aí, aquele relacionamento bem tradicional, privado, começa a ver isso e acaba se comparando, né? Não é todo mundo não é todo casal que acontece isso, não é toda relação que de fato vai sofrer isso, mas acontece, né? Olha só, minha amiga postou com o namorado que tá lá em tal lugar, no Nordeste, aproveitando o verão, enquanto a gente tá aqui em casa, no tédio, né? E acaba achando que seu relacionamento, então, é ruim, muito ruim. Como assim? A gente não faz nada enquanto minha amiga tá lá. Só que a gente sabe que a amiga tá lá postando, mas pode estar vivendo algo totalmente oposto, né? Quando eles estão lá na viagem no Nordeste, estão brigando, né? Brigando por uma bobagem, não se sabe. A questão é que as pessoas postam o que querem, né? O que querem mostrar, e geralmente é uma coisa boa. Isso pode influenciar as outras pessoas. Acho que cabe, assim, né? As pessoas terem noção de que, enfim, né? Não dá para se basear muito em famoso e nem em redes sociais, né? Cada relação tem a sua única. Se for se comparar com os outros, pode cair aí numa armadilha, né? Uhum. A questão é que a gente não vê os bastidores, né, do relacionamento. A gente só Não, vê o que a pessoa quer mostrar, o recorte. exato, exato. É o recorte ideal que não se vê de fato os bastidores, que é outra coisa, né? E o amor, o relacionamento, ele vive nos bastidores. Isso é verdade. E a questão, você já ouviu falar do termo heteropessimismo? Não. O termo heteropessimismo igual tem essa a dualidade, né, da questão do ser visto, validado, provavelmente ser um casal, né? O heteropessimismo é o pessimismo com o relacionamento hétero, principalmente com as mulheres, que os homens não conseguem sobressair o prazer que a mulher quer, dialogar principalmente, não consegue se comunicar essas questões, e o heteropessimismo que tem uma pesquisa da Vogue em que namorar hoje em dia, ter um relacionamento não está na moda, por conta desse heteropessimismo das mulheres estão Ah, é? pessimistas dos homens em si. Tu diz então das mulheres não quererem se relacionar para não aparentar, tá? Nesse lugar que não tá na moda, assim. É porque tem a questão do autossuficiência, né? Do tirar foto da rede social antigamente era muito válido, igual postar, colocar na bio lá uma aliança ou um negócio, era muito válido. Atualmente é menos. Não quer dizer que não tenha. Só que Ah, atualmente é a questão do entendi. heterossexualismo, entendeu? Sim, acho. Assim, pensando, eu associei agora as questões de como, de fato, tem um ideal, assim, também, um imperativo de ser autossuficiente, não precisar do outro, né? Isso. A sociedade meio que vende essa ideia de que, bom, você pode ser autossuficiente, dá para viver sozinho, o que tenho minhas dúvidas, assim, né? Será que consegue se isolar numa ilha e viver lá para sempre? Porque se a gente for ver, o ser humano é o único ser vivo que, ao nascer, ele já precisa do outro, né? Tu vê, um animal, instintivamente, ele vai lá, nasce, vai no seio da mãe e mama, né? O ser humano, ele vai nascer e já vai precisar que a mãe pegue no colo e ofereça ali, né, a mama, no qual é necessário esse amparo para poder viver. Então, a gente já precisa do outro quando nasce, né? O ser humano, ele é um ser social.
acredito, né? A psicanálise vai pensar muito isso, não ver o sujeito sozinho. O Freud até fala que precisamos amar para não adoecer. O que dá para também pensar numa solitude, né? Claro que o sujeito não, então precisa de alguém, precisa de alguém. Não, acho que o sujeito também pode cultivar rituais sozinho, ter ali um prazer na solidão. Pode sim, mas a questão é que o sujeito, no fundo, a maioria deles querem se relacionar. Só que hoje em dia está difícil, né? O laço social é perverso, então tanto o homem quanto a mulher começam a criar dificuldade, barreiras, as famosas red flags. O homem isso e aquilo não dá, né? Que nada mais é do que uma experiência pessoal que fracassou e a pessoa acha, não, fracassou porque o sujeito era isso. Então se cria uma red flag, né? Eu até vi esses dias que a Luísa Sonza falou que a maior red flag é o homem que tem o sonho em ser pai, né? Bom, Ah, então o homem não pode querer ser pai, ele é um problema. Claro, talvez tenha um pouco de verdade nisso, não sei, mas nada mais é do que uma experiência dela. Eu interpreto assim, que ela se relacionou com alguém que o sonho era ser pai, ela deu errado ali, teve um problema na relação, não foi para frente. Talvez tenha algum trauma aí, e ela criou uma red flag, né? Então todo homem, e ela é influenciadora, né? Ela acaba que todas as pessoas que acompanham ela acham então que o homem que quer ser pai é um problema. Então é que as red flags são defesas perante ao desejo, assim, né? As pessoas têm uma intolerância à frustração, o laço social é perverso, então tá cada vez mais difícil, né? Tem red flag, tudo é red flag. O homem também tem os seus movimentos, né? Tem um incel, tem um red pill, tudo uma defesa perante o seu desejo, porque acha que a mulher é isso e aquilo e não pode. É tudo uma covardia frente ao seu desejo em um contexto onde as relações são difíceis, então mesmo, né? A pessoa, nesse laço social perverso, a pessoa deprime, ela não consegue se relacionar porque ela é objetificada, ela usa o um como instrumento, o outro usa ela como objeto, então é uma bagunça que acaba criando essa distância, né? E aí vem a demanda de ser autossuficiente, e tudo vem da mesma fonte, né? Que gera esse mal-estar todo. acho que essa questão dos red flags também a gente pode entrar na questão dos critérios, né? Igual no século passado não existia essa questão muito dos critérios bem desenvolvida. Atualmente, neste Não, século, é bom ter o critério, né? Não estou dizendo aqui que red flag é um problema, acho que as pessoas têm que ter o seu critério, talvez poupe um tempo já, né? Vê um sinal ali que não sustenta o valor, sinal, quando vê o cara representa uma coisa muito ruim e tem que fugir mesmo, né? Não é esse o caso que eu estava falando, tem que ter o critério. A questão é que, no fundo, é muito critério para pouca investimento, assim, né? Pouca, assim, é muita covardia diante desses critérios, sabe? A pessoa pode criar tanto critério, tanto muro, que ela vai ficar num lugar ali que ela não consegue nem sair de casa, então, né? Nunca vai achar alguém, né? Pensando no ideal, nunca vai achar alguém que encaixa. Ela vai ter que lidar com uma pessoa que vai faltar e ela vai ter que sustentar isso, caso ela queira se relacionar, né? Se ela não quiser, tudo bem, escolha dela. isso é verdade. Tem essa questão. Ou fica sozinha ou relaciona com alguém, né? Essa é a questão. Pode ficar sozinho. Hoje em dia também as pessoas tá mais fácil, né, de viver sozinho, né? Claro, é um mal-estar diferente. É uma escolha também, né? Isso é verdade. E pensando para outro lado, também há a questão do ciúme, né? O ciúme é ligado na psicanálise ao complexo de Édipo em si, o ciúme estrutural, né? E uma era focada, como a gente está na hiperconexão e suspeita facilitada, por exemplo, da pessoa checar seguidores, você seguiu tal mulher ou tal homem em si, você curtiu a foto da mulher de biquíni, muitas das vezes também tem aquele Live 360, né, que a pessoa coloca no celular e vê a localização em tempo real onde a pessoa vai. Ele tá aqui, ok, então tá de boa, está na academia. Como essa angústia primitiva é potencializada e patologizada, né, pelo ciúme, por essa questão de checar sempre que a outra pessoa tá fazendo. Eu acho que são duas coisas aí, né? Esses ciúmes que tu falou que ele é um pouco natural. Eu acho que tu vê as crianças, né? Ela tá ali no colo da mãe, e aí tem um irmão, aquilo lá, a criança regride, ela sofre.
ou a mãe dá atenção pro pai e a criança sofre também. Acho que tem uns ciúmes aí que tem uma questão meio natural. A questão é quando isso envolve também uma insegurança, né? Claro, o ciúmes é uma insegurança, mas tem certas pessoas que elas estão talvez acostumadas numa relação muito intensa, talvez tenha pensar nos pais, né? Ter uma relação muito grudada com a mãe, exemplos assim meio exemplos, né, que eu estou falando aqui. E quando vai se relacionar com alguém, ela não suporta tal distância mínima, né? Ou uma ameaça pequena que vai afetar a insegurança dela. Eu acho que são vários fatores. E a rede social vem, então, né, com um lugar que tu pode, o que é privado vira público, então tu pode ver o que teu parceiro ou parceira está fazendo. Isso pode afetar a insegurança e os ciúmes, e a pessoa acabar, enfim, né, sendo invadido por uma angústia muito forte, né, acaba até não querendo se relacionar porque o ciúmes é muito forte. E outras até viram violentas a partir disso, né, porque eu acho que tem muito a ver com os ciúmes que acontecem todos, mas também com a segurança, né, da pessoa conseguir lidar, suportar a ideia de que o outro tá na academia, mas tá tudo bem, né, tem a ver um pouco com a segurança, e isso pode ser algo subjetivo, né, numa análise talvez ela perceba o que é essa insegurança, ela consiga trabalhar isso, da onde que vem, mas é de fato a rede social, ela vem também com, além de facilitar o contato, ela vem com essa todo arsenal de ciúmes, né? Assim, o que a pessoa curtiu, como tu falou, né? Ah, a pessoa seguiu tal pessoa, o que isso quer dizer? E acaba afetando aí, né, a segurança da pessoa. E dificultando a relação também, né? Claro, e de fato, às vezes a pessoa tem razão, né? Tá relacionando com alguém que tá traindo, né? Tá curtindo várias pessoas e de fato descobre, né? Tem também isso, né? As pessoas são mau caráter em relação a isso. Não sei se são mau caráter, mas o desejo dela ali tem essa dificuldade de abrir mão e acaba traindo e tendo que lidar com o preço disso, né? Que termina uma relação, termina às vezes um casamento. Isso é verdade. Também tem a lógica subjetiva, né, do que seriam as microtraições virtuais, que vai de cada casal. Ah, se naquele casal curtir uma foto é uma estilo de microtraição, sabe? Né, tem que ter estabelecido esse limite para o outro pensar, ok, vou fazer isso, porque outra pessoa não gosta, né? Os acordos, né? E os acordos são pequenas castrações, né? Assim, tu vai ter que limitar o seu desejo, né? Já pensando nisso, do imperativo de que tu pode tudo, tu vai ter que ali lidar com essa angústia, né? Que para uns é tranquilo, né? Ah, não quer que eu siga, não sigo, não curte mais. Tu tá com uma pessoa, tu entrou no compromisso, tu vai perder, né? Assim, isso é óbvio, né? Não tem saída. Eu digo perdendo algo não negativo, mas assim, é uma escolha que tu tá fazendo. Então, a pessoa não quer que tu siga tal pessoa, ou curta, eu acho que faz parte do contrato da relação que deve ser ali conversado, né? Claro que se passar do ponto, tu também escolhe se quer continuar nessa posição, né? De estar com alguém que limita ali o teu ir e vir. Acho que faz parte do casal conversar também e escolher se quer estar ali ou não, né? Isso é verdade. Isso é super importante em si. E pensando naquela questão da autossuficiência, né? Eu acho que existe muito dois paralelos, né? O da autossuficiência daquela pessoa querer ser autossuficiente, não precisar de ninguém, não precisar de relacionamento nem nada, né? E também tem um paralelo da dependência emocional em si, né? Que a pessoa acaba dependendo da outra pessoa e sem ela, o mundo acabou. O mundo não existe. Eu quero morrer, tipo, geralmente é isso, né? Quando termina o relacionamento. E muitas das vezes aparece o sintoma da fobia do compromisso, né? Nessa da autossuficiência e a ansiedade de relacionamento, né? Eu Ou, acho que sim. É que a pessoa aposta numa relação achando que aquela pessoa vai suprir todas as faltas, que assim ela não vai mais sofrer, não vai mais, né? Quando vê o jeito dela de se relacionar é muito intenso, e precisa da pessoa presente o tempo inteiro. Enfim, né, o que poderia vir a ser um problema, porque a pessoa, né, então tu quer uma pessoa sempre ao teu lado, que não sai de casa nunca e não tem a rede social, talvez tu encontre, talvez não, né, assim,
Aí, se tu não encontra, a pessoa pode ali causar um trauma, um sofrimento, e a pessoa, então, então não quero me relacionar porque eu não consigo lidar com isso, né? Hoje em dia tem muito isso. A pessoa conseguir se relacionar apenas nessa dependência muito forte e acaba desistindo porque, enfim, né, não vai encontrar alguém. Claro que isso pode se trabalhar numa terapia, numa análise, nessa dependência, né, o que está por trás disso, por que ela busca alguém nesse lugar, parece materno, paterno, de uma presença muito forte, sabe? Eu acho que isso é possível trabalhar, mas de fato a relação ela vem também com o ônus de faltar, sabe? O outro vai faltar nisso, né? E aí, a consequência disso, a pessoa quer então ser autossuficiente porque o relacionamento vai faltar e acaba também sofrendo pela solidão, digamos assim, né? Isso é verdade. E também tem a lógica, né, que se aquele relacionamento é o tudo da vida da pessoa, se aquele relacionamento vai mal, a pessoa também vai mal. A energia que ela tem naquele relacionamento que é tudo, ela acaba se esvaindo, vai causa depressão, ansiedade, tudo. O que eu acho que a gente deve pensar nessa questão da dependência emocional é que para acontecer dependência emocional, a gente tem que construir nossas individualidades antes, durante e depois do relacionamento em si. Com a família, terapia, amigos, né? Pra não ter essa questão. Tu vê que tem muito essa configuração, relacionamento nova, né? A pessoa se relaciona e acaba aposta tudo, assim, né? Ela acaba esquecendo de si, ela entra num fluxo ali de o outro é o centro da vida e esquece de si, perde a sua individualidade, não vê mais os amigos. Eu acho que isso acontece, né? Eu acho que é normal acontecer um pouco disso, né? Assim, tudo bem, vou abrir mão aqui um pouco da minha vida. O relacionamento é isso, né? Tu abre um pouco da tua individualidade para conviver com o outro. A questão é que quando isso é muito forte, né? O outro acaba sendo esse objeto que promessa de uma completude. São pessoas que a configuração de relacionamento é assim. Pode ser um problema, né, assim, lidar com essa frustração, porque, como tu falou, eu acho que é importante trabalhar isso antes, né, ter a sua individualidade, e no momento que se relaciona também conseguir dar esse limite a si mesmo, sabe? É colocar um limite nessa questão de apostar tudo, não esquecer de si. Não é uma coisa fácil, né? A gente falando aqui parece que é fácil, mas eu acho que numa análise, numa terapia, se trabalha muito isso, né? Por que que a pessoa está apostando tão alto assim e ela tá esquecendo de si mesma, qual que é a história dessa pessoa, por que que ela é assim, por quais motivos ela se relaciona dessa forma. Eu acho que é válido pensar nisso, né? Uhum, isso é verdade. E também o que pode acontecer no relacionamento é duas pessoas se acabarem se sentindo sozinhas dentro daquele relacionamento, mesmo estando nisso, né? Sendo que duas pessoas indiferentes, né? Relacionamento vivendo juntas, mas indiferentes entre si. Como que a psicanálise poderia entender isso como uma dificuldade de acesso ao inconsciente próprio do parceiro? Uma conversa que muitas das vezes fica apenas na superfície, né? Dos combinados, práticos, não tem aquela profundidade das conversas. Mas... Eu acho que isso que tu falou da solidão, mesmo no relacionamento, tem uma frase da Ana Sui, que é até o título do livro dela, que é a gente mira no amor e acerta na solidão, né? Ela está falando ali de uma condição humana da solidão. Por mais que esteja com alguém, é inevitável tu ter que lidar com a sua própria solidão e com a sua falta, né? Mesmo sozinho, solteiro, ou com alguém, tu vai estar lidando com a sua individualidade. Não tem como abrir mão disso. O outro não vai conseguir te oferecer total completude. Então, acho que faz parte disso, né? Tu apostar no amor e ver que aquilo não foi bom, é bom se relacionar, mas de fato aquilo ainda o sentimento de solidão ele vai estar presente porque afinal estamos sozinhos, né? O outro pode estar ali, mas faz parte também suportar essa ideia de que o outro tem a sua individualidade, tu tem a sua, faz parte, às vezes o outro não está junto fisicamente ou até emocionalmente. Claro, não tô dizendo aquele cara que some ou daquela mulher que não tá nunca ali, não é isso, mas aquela questão de que o outro às vezes vai faltar, e faz parte também poder lidar com a sua solidão para poder também lidar com o outro também, né? É necessário que os dois estejam em condições de lidar com isso.
E se você também trabalha sua individualidade bem, você acaba se tornando interessante pro outro, né? Inevitavelmente. É isso, né? Às vezes a pessoa começa uma relação, aposta tão alto, o outro vira o centro do universo, ela vai se perdendo e acaba perdendo a relação em si, porque, enfim, esqueceu dessa parte fundamental que é a sua própria individualidade. É verdade. Não, isso é ruim demais perder. E pensando na questão da comunicação nos relacionamentos em si, que a psicanálise pensa do trabalho da fala e do escuta no relacionamento, né? Como que enxerga essa crise de comunicação nos relacionamentos? Porque muitas das vezes ela é substituída por mensagem de texto e uma expectativa de leitura mental do desejo do outro. Igual, eu gosto de receber rosas vermelhas e a pessoa tem que saber, tem que fazer essa leitura mental. Eu estou irritado com ela e a pessoa não me leu, sabe? Essa é a questão da leitura mental. Parece que tem um Eu acho roteiro. que, pensando nessa dificuldade das relações, eu acho que a comunicação ela vem como uma tentativa, claro que não vai solucionar tudo, não vai resolver tudo, mas ela facilita um pouco isso, assim. Claro, tem pessoas que não tiveram essa prática dentro de casa, assim, de comunicar o que sente, o que não gostou, o que esperou e não foi, né, no caso, satisfeita com aquilo que esperava. Eu acho que faz parte também na relação ter esse canal aberto, assim, tentar. É o desafio da relação também, construir esse canal do qual os dois possam dizer o que não gostam, o que esperam, facilita, né? Não resolve tudo, a relação é difícil, mesmo comunicação é difícil, mas eu acho que é uma arma, assim, né? Uma possível arma no sentido de combater essa dificuldade de se relacionar, sabe? A comunicação, ela vem como arma, né? Nesse sentido. Verdade. É fundamental em si. E muitas das vezes a gente tem que renovar, né, os canais de comunicação. Porque os canais de comunicação vão mudando. Tipo, renovar o contrato, né? Igual um contrato de casamento em si, né? Aquele relacionamento. É, a atualização, né, quase do software aí, ela tem que ser feita em tempos em tempos. Uhum. Verdade. Senão não dá certo, não. Dá um bug aí, dá. E diante dessa questão, a gente falou muito da psicanálise, né? Qual seria um convite psicanalítico para os relacionamentos de hoje em dia? Seria a questão do priorizar a palavra, a fala arriscada, a escuta atenta, porque eu acho que um dos melhores atos de amor que a pessoa pode fazer, ou maiores em si, é escutar outra pessoa com atenção e estar presente, né? Numa reclamação, igual ela diz, que está dentro do relacionamento. Sobre o gozo imediato e a comunicação digital, porque estamos no o gozo imediato é a comunicação digital, do prazer imediato, né, dessa comunicação das redes, por exemplo, também. É que assim, escutar, por exemplo, o outro é aceitar um lugar de perda, sabe? Aceitar que não é o seu momento, né? Ali tu não vai ter aquela adrenalina, euforia, não, ali tu tá perdendo, né? É uma perda narcísica para dar espaço para o outro falar. É isso a comunicação, ela precisa disso, né? E a gente está falando aqui de uma sociedade que não quer abrir mão, é uma sociedade que quer ter ali o prazer narcísico muito forte o tempo inteiro. Então, a escutar é mais difícil hoje em dia, justamente por isso. A pessoa não aceita a perda, ela quer estar o tempo inteiro falando, o outro não quer escutar o outro, porque, enfim, não quer submeter a isso. É quase que um conflito, e hoje em dia está escasso, como tu falou, aceitar esse lugar de perda e escutar o outro, a comunicação fica mais difícil, mais ruído, o que dificulta ainda mais, né, as relações, isso tudo que a gente está falando é mais um desafio, né, que a gente está falando dessa perda necessária para poder dar espaço para esse outro, né, que a comunicação ela funciona também dessa forma. Isso é verdade. Dá espaço pro outro, né? E das faltas, que sempre haverá desencontros em si, como a noção de que não há uma relação sexual completa, em que haverá esses encontros, pode paradoxalmente trazer um certo alívio na pessoa e possibilitar um vínculo mais criativo, menos pressionado, pela fantasia, muitas das vezes, da fusão completa, que existe muito nos filmes,
contos de fadas, filme da Disney, naquela fusão, né? Completa. Tu vê que o encontro sexual aí, a gente tá falando que também acho que faz parte de aceitar esse lugar da perda, né? Que a relação sexual não existe, que o Lacan fala, né? Ela não existe no momento que tu espera algo da completude, ela não se completa, tem a sobra, tem o mal-estar, o mal-entendido. Então, se relacionar tem a ver muito com essa questão de sustentar esse lugar que ele não existe na completude, né? Sustentar a falta, a sua, a do outro, a da relação. Então, o Lacan fala isso, né? De a relação não existe, não há relação sexual, porque é dois ali querendo lidar com a sua falta e o outro não vai encaixar, porque o outro está também interessado na sua falta e não na dele. Então, é um mal-estar ali que acontece, faz parte. E também é necessário na relação o sujeito suportar isso, né? Assim, não esperar também esse que tu falou dos filmes, dessa promessa, né? De prazer, prazer completo. Verdade. E muitas das vezes também a questão da vulnerabilidade no relacionamento é super importante, né? Em si. Para que o amor existe isso, né? Ser vulnerável, implica da gente falar coisas que a gente sente muitas das vezes, não que muitas das vezes a gente fala das intenções, né, dentro, né, de uma discussão, mas a gente tem que falar sobre os sentimentos, né, e essa vulnerabilidade é super importante dentro do relacionamento. Sim, tem muito essa questão do masculino, né? Não se deixar ser vulnerável. Eu acho que tem muito, ainda mais nisso, né, agora pensando nas proteções que a gente falou, das red flags, que o sujeito parece armado, né? Ele já chega na relação armado e com medo, com uma fobia de que o outro, às vezes com razão, às vezes não, mas e aí como é que ele vai se colocar num lugar vulnerável? Porque o relacionamento é isso, né? Tu abre mão do seu narcisismo, se coloca como vulnerável, apostando no outro sem garantia nenhuma, né? E às vezes essa dificuldade dessa aposta tem muito a ver com isso, de o sujeito não querer mais estar nesse lugar vulnerável, até porque ele pode ser atropelado, já que a relação, como a gente falou, o laço social é perverso, ele acaba não se permitindo ser vulnerável. Isso é verdade. E indo para outro lado, muitas das vezes também nas redes sociais, a gente escolhe, como a gente disse anteriormente, né, a imagem pública que a gente deseja de nós mesmos em si. A gente são curadores disso. Como que essa necessidade constante de ser a própria marca impacta a intimidade? Onde muitas das vezes mostrando apenas uma casca brilhante, polida, do que a gente mesmo para a sociedade em si. Porque a gente acaba escolhendo a vulnerabilidade e os conflitos internos, são justamente o terreno do encontro autêntico com o outro em si. O que tu pensa, Ricardo? O que tu diria? Sobre essa questão? O que tu pensou? Sobre essa questão é que muitas das vezes a gente mostra o que o outro quer ver, né? Da sociedade em si. Porque existe essa questão da vergonha um pouco, né? Nesse sentido, né? Porque muitas das vezes a gente não quer mostrar o que a gente. As partes ruins da nossa vida, né? Em si, para outra pessoa, publicamente. Tu diz das redes sociais, assim, aproveitar a rede social como ferramenta de mostrar só o bom, né? Assim. Isso, exatamente. E claro, né? Todo mundo, já que ali é digamos assim, como é que é o meu nome de uma. Como é que se fala a questão na loja tem ali para onde ele mostra, né? Como é que é a da loja? Esqueci a palavra agora. A vitrine, exato, né? Tu vê, virou isso, né? A rede social como ferramenta é a vitrine, tu mostra o que quer. E muita gente acaba se enganando, né? Tu conhece a pessoa pela rede social, enfim, né? E tem essa questão também de mostrar só o bom, e tu se relaciona, tu só mostra o bom do relacionamento, e tem os bastidores, que é o que importa. Tudo isso afeta, né? Tanto a imagem pessoal da pessoa, de se sentir às vezes um fracasso, ou também do casal, né? De achar que de fato eles não são felizes porque na rede social os outros são muito mais. Né?
Isso é verdade. E pensando nessa questão do. Se o amor, por exemplo, na psicanálise está ligado muito na aceitação da falta do outro, como que a gente pode cultivar isso em uma cultura que vende a ideia de completude, autossuficiência e felicidade como produto, como a gente viu anteriormente, falou. Exato, é isso, né? Saber que se tu tá lidando, apostando no outro, no amor, é lidar também com a ideia de que tu vai também lidar com a sua falta, né? Com uma perda, enfim, uma insatisfação, às vezes, inerente. Assim, não tenho assim um manual, né? Assim, ainda mais a psicanálise não vai te dar um manual como se relacionar, mas a ideia é essa, assim, né? Talvez numa análise ali tu consiga fazer essa economia psíquica de bom, né? Perdi, escolhi, mas daí tem que perder isso, tem que abdicar daquilo. Eu acho que é esse o movimento, assim, que é necessário fazer, porque essa ideia de que pode tudo, ela pode ser uma grande, ela é ilusória, né? E levar a muitos fracassos e, enfim. É verdade. E finalizando agora a entrevista, tem uma pergunta que eu sempre faço para meus convidados, que é a seguinte pergunta: o que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? Bom, assim, o que eu poderia saber antes, né? Antes, por exemplo, das minhas primeiras experiências amorosas, aí que tá. Talvez se eu soubesse tudo que eu falei hoje, ia mudar alguma coisa? Talvez não, né? Assim, talvez eu teria o mesmo caminho. A questão é que saber disso, ter a consciência, teoricamente, de tudo isso que a gente conversou aqui, não te garante que tu não vai ali sofrer numa possível uma relação que tu investiu e não deu certo, né? Claro, saber de algumas coisas às vezes pode te dar alguma resposta no momento de luto, de angústia, de falta, talvez, pode ser que sim, mas é que eu sou meio contra essa ideia de saber disso vai te salvar de daquilo, ainda mais no relacionamento. Tá, tu ouviu esse podcast, então agora eu vou me relacionar bem. Não necessariamente, né? Assim, eu acho que faz parte. Talvez no início ali eu fizesse análise, né? Procurasse um psicanalista e trabalhasse a minha questão do desejo. Talvez poderia ter outras experiências, talvez sim. Mas não quer dizer que se lá no passado eu ler todos os livros de amor, todos os psicanalistas que falam sobre relação ou outra área, a filosofia vai abdicar, vai me defender dessas possíveis frustrações, que não vai. Eu acho que se aprende se relacionando, cada pessoa tem a sua ideia, o seu desejo, então a sua experiência, então a pessoa ela tem que viver, né? Eu acho que apostar mais, saber que é possível se frustrar, se recuperar, elaborar o luto e tentar de novo. Eu acho que nessa movimento que é possível criar o seu próprio saber sobre o seu tipo de relação e assim conseguir viver, né? Assim, dentro do possível, dentro do limite, numa relação saudável. Eu acho que, claro, né? A teoria aqui ajuda algumas pessoas a entender um pouco mais, mas eu acho que tem mais a ver com a prática, né? De se permitir, às vezes, né? Ter coragem, bancar o seu desejo e ver até onde ele vai. E caso seja um fracasso, tudo bem, dá para se recuperar e tentar de novo. Verdade. Fracasso faz parte da vida. E os erros, a gente aprende com os erros também, geralmente. Exatamente. Espero que todos tenham gostado da entrevista. Quero agradecer ao Eduardo Curso pela entrevista, foi muito bom em si. E eu vou deixar a oportunidade dele se despedir e falar a roupa dele também, de novo. Certo, certo. Gostei muito, Caio, da nossa troca. Acho importante esse lugar assim para a transmissão da psicanálise, de debater sobre relacionamento num momento assim difícil, né, de se relacionar. Enfim, né? Gostei muito. Quem quiser entrar em contato, fica à vontade. Me procurar lá no meu Instagram, que é @atos_falhos. Agradecer o convite de novo. A gente pode, né, continuar trocar sempre, é importante. Gostei muito de estar aqui e é isso, né? A gente segue aí. Enfim, quem quiser continuar trocando ideia, que me procure. A gente, né, tiver alguma dúvida, posso responder também. E é isso. Qualquer coisa também, a roupa dele vai estar na descrição.
também. Isso, podem ir lá procurar. Lá tem alguns escritos, fala um pouco sobre amor, tudo que eu falei aqui tem um pouco lá. É só procurar, quiser conversar comigo também fica à vontade, pessoal. Uhum. Então é isso. Espero que todos tenham gostado da entrevista. Vivam com uma vida com mais saúde mental em si e até os próximos programas. Até. Tchau, pessoal. Tchau.